ser. Não tem uma idade fixa, não. Para cada um é uma coisa. Tem almas que já estão se mostrando numa criança de 5 anos. E tem almas que ainda não se mostraram numa pessoa de 50. Então isto não tem coisa fixa. Nós estamos falando de uma coisa geral. Então, chega um momento em que o corpo já está adequado, o corpo já está preparado para servir de veículo para a alma. E nós temos que ajudar o corpo a chegar àquele ponto. Como nós temos que ajudar a alma a fazer o trabalho dela dentro daquele corpo. Então, o trabalho com seres que estão em corpos de 2, 3, 4, 5 ou 6 anos é muito diferente do trabalho de almas que estão em corpos como os nossos. É um pouco diferente. Porque quando uma alma está num corpo como o nosso, nós temos que dar certas ajudas, certas colaborações e não outras. Mas quando uma alma ainda está num corpo em formação, a ajuda que aquele processo necessita é outra ajuda. Então, este termo trabalho com criança é um pouco como aquele termo PRA, que não serve mais. Porque nós estamos trabalhando com almas, não em princípio com criança, porque dentro de uma criança, entre aspas, pode ter uma alma muito adiantada. Então ele vale mais do que um adolescente, por exemplo. Ou ele pode ter coisas mais claras, mais nítidas, mais verdadeiras do que um adulto. Depende da idade da alma que está ali dentro. E depende do tipo de corpo no qual ela foi introduzida, no qual ela está ali. Então, se nós reconhecermos que se trata de trabalhar com as almas, me parece que nós vamos ter mais facilidade de compreender esses seres e de então trabalhar com estes seres. Agora, dificilmente nós vamos compreender isto e dificilmente vamos entrar neste mistério de cada ser, principalmente de um ser que ainda não se manifesta, não se revela, não fala claramente, não como podem ser esses que têm corpos pequenininhos. Então, eles podem não se expressar claramente. Então, nós temos que ter ali muita humildade, temos que ter ali muita tranquilidade, muita calma, muito desapego, porque as comunicações são tão sutis, as comunicações, os sinais que a alma num pequeno corpo dá são muito sutis. Às vezes são sinais imperceptíveis para quem não está atento. Eu não falo de reações desses seres, mas falo de sinais, sinais verdadeiros, sinais indicativos, sinais que realmente revelam aquilo que é o grau de tratamento que aquele caso precisa e que naquele momento precisa. Então nós temos que estar diante desse trabalho com muita humildade e com muita atenção. Lidar com esse trabalho com gente distraída, com gente na qual não se pode confiar na precisão, isto é uma coisa muito arriscada. Porque se a pessoa que lida com estes seres não é uma pessoa precisa, se não é uma pessoa atenta, não só ela deixa de perceber a realidade que é para ser desenvolvida naquele momento, como ela pode compreender mal uma coisa porque ela está distraída? E o sinal da alma ficou sem ser recebido. Então isto é uma responsabilidade muito grande, porque nós aí arriscamos muitas coisas. Arriscamos, por exemplo, a desambientar um ser. Porque você vai lidar com um ser que nasceu numa civilização que prepara as pessoas para a guerra, para tomar remédio e para comer coisas que as indústrias querem que a gente coma. Então, a educação, tudo é preparado para a guerra, para a indústria farmacêutica e para a indústria alimentar. Tudo é canalizado para aí.
as 3 forças negativas mais fortes nesta Terra: a guerra, a indústria farmacêutica e a indústria de alimentos. Então, estes seres, estas almas, estão aqui para entrar nestas correntes. Estas almas estão aqui para serem preparadas para a guerra, para fomentar a indústria bélica, que é a mais forte, né, no planeta, e portanto tem que haver guerra de qualquer jeito, senão como fazem? Então, estas almas estão aí para realizar o que elas vieram fazer. E nós já sabemos que a vida normal, a vida comum, vai colocá-las dentro da guerra, dentro da farmácia, dentro do consumo, isto que eu quero dizer. Então elas estão aí para uma coisa e vão ser colocadas nestas coisas. Então aqui é preciso que nós tenhamos não só uma grande habilidade, habilidade porque cada criança tem um pai, cada criança tem uma mãe, cada criança tem um karma. E isso são forças. Isso são forças. Uma estrutura familiar não são as pessoas. Aquilo é uma força. Aquilo é uma certa força. Então, tudo isso são forças. Então, para você realmente ajudar alguém a não entrar nas guerras, a se liberar da farmácia e a se liberar desta forma de se alimentar, que é um contínuo envenenamento, é uma contínua densificação dos corpos, para você ajudar uma alma a não entrar nisto, você vai ter muitos problemas com o ambiente de onde aquele ser veio, por melhor que seja aquele ambiente. Como você vai ter muitos problemas para depois realmente ajudar aquela alma ser uma coisa diferente, ser algo diferente. Isto é, ou você faz educação, que é liberar a alma da guerra, da farmácia e da alimentação, como ela é assim, do consumo, ou você faz este trabalho, ou você faz uma coisa paliativa. E para fazer uma coisa paliativa, estão aí todas as escolas do mundo, todos os jardins da infância, todas as teorias educacionais que são ótimas. Vocês não conhecem tantas teorias educacionais para crianças? Muito boas. Está tudo aí para fazer isto. Para nós assumirmos este trabalho, precisa que nós estejamos com estes 3 condicionamentos bem claros e, em grande parte, resolvidos em nós, que é para que a gente tenha energia para lidar com estes seres de uma forma um pouco diferente do que as melhores escolas lidam. Então, nós não podemos nos equiparar às grandes escolas educacionais. Não podemos. E para fazer aquilo, ou para fazer coisa aquém daquilo, é melhor que a gente fique aqui convivendo com as crianças assim como estamos convivendo. Para a gente realmente mexer nesse assunto, precisa que a gente esteja com isto claro. Isto é, que se uma alma desta fique aos nossos cuidados, que ela aqui não respire ar de guerra. Respirar ar de guerra não é só preparar um ser para a guerra, como se faz na educação comum. Ela respirar ar de guerra é o que se passa entre nós que estamos aqui. Então, entre nós que estamos aqui, não deve haver ar de guerra, não deve haver ar bélico. Aqui não deve haver semente de guerra, porque senão estamos fazendo o que se faz em toda a escola. Não adianta vocês ensinar aquarela, ensinar dança, ensinar música. Em vez de ensinar rock, você ensina a música do coral. Isso não adianta. Precisa que aqui não haja ar de guerra, compreende? Precisa que a atmosfera bélica aqui esteja dissolvida. Senão não há educação de criança, senão é um arremedo, senão é uma farsa.
Então precisa que ar bélico não exista no ambiente onde se está cuidando das crianças. Como não deve existir também naquele ambiente uma superstição de que nós precisamos 100% da medicina, 100% das terapêuticas, 100% da fisioterapia. Para crescermos, para termos saúde, isto precisa ser redimensionado. Nós temos que ter conosco que somos nós que nos curamos. E mesmo quando parece que houve alguma coisa que nos curou, aquilo é uma aparência. Quem nos curou fomos nós mesmos. Então, mesmo que a gente faça uma cirurgia, porque foi necessária, e depois daquela cirurgia nós entramos em equilíbrio, não foi a cirurgia. A cirurgia foi uma aparência, a cirurgia foi um ato externo. Mas se nós não tivéssemos nos curado, você podia fazer 10 cirurgias que não adiantaria nada. Então, nós é que nos curamos. Agora, se nós sabemos que nós é que nos curamos, aí uma cirurgia pode ajudar sim, pode facilitar muito o nosso trabalho. Então, diante deste uso dos elementos de cura, deste uso da medicina, deste uso dos remédios, desse uso dos tratamentos, nós temos que virar uma chave em nós aqui, para podermos lidar com estes seres. Porque senão estamos condicionando estes seres, assim como eles são condicionados na casa deles. Então deixe eles serem tratados lá na casa deles, porque lá já tem tudo isso. Nas escolas já tem tudo isso. Então, se o ser entra aqui para estar numa atmosfera bélica, em que as pessoas não estão em harmonia entre elas, para estar numa tensão de que a cura não é, em princípio, interior, interna e a cargo nosso, mas que nós estamos aqui atrás de cura externamente, isto realmente não é educação. Ou melhor, isto é ótima educação, mas no mundo. Então não tem sentido fazer esse trabalho aqui. Nós temos que virar chaves em nós para assumirmos esse trabalho abertamente. E a terceira chave é a chave do alimento. Aqui nós já tivemos a experiência. Aqui tem pessoas que, para fazer gentileza às crianças, dão coisas que as crianças gostam. Ou fazem a vontade das crianças em tudo e por tudo. Tem aquela permissividade, num certo sentido, e que aquele lado mais involutivo da criança, porque a criança também tem lado involutivo. A criança é um ser humano e tem a víbora ali no fundo, como todo ser humano. A víbora que está aqui para ser transformada. Mas ela também tem. Ela ainda não é santa. Ela é um adulto em miniatura, então ela tem a víbora já ali, pequenininha, mas tem. Você tem que tomar cuidado para não alimentar esta víbora. Você tem que tomar cuidado para não dar alimento para esta coisa. Então esta parte alimentar não é só alimentação física. É tudo que você está dando. É tudo que você está dando para aquele ser crescer. E o critério não são tabelas dietéticas. O critério não é o que criança pode comer e o que criança não pode comer. O critério é que tipo de alimento você está dando para a criança, que tipo de substância que você está dando para a criança que vá aumentar a força da víbora nela ou que vá aumentar a força da alma ou que vá dar ajuda àquele lado positivo, aquele lado anímico, aquele lado belo. Então, alimento é tudo. Alimento não é só o que entra pela boca, que é muito importante com estes seres, mas é aquilo que entra pelos ouvidos, é aquilo que entra pelos olhos, é aquilo que entra pelo tato, é aquilo que a criança vai tateando, é aquilo que a criança respira, é aquilo que a criança recebe da sua aura. Tudo isto é alimentação.
E nós teríamos que ter isso de uma maneira muito ampla.